Boa noite, nossos amigos e irmãos, companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo. Hoje nós estamos dando prosseguimento à primeira edição do nosso programa Encontro com o Espiritismo, que trata da alma dos animais. No outro programa tratamos a primeira parte de Alma dos Animais, com base nos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje estamos dando continuação, é a segunda parte, que é a partir da questão 599, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a alma dos animais, a elas, ou a ela, é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Os espíritos respondem: não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é particularidade do homem. O animal morre e continua vivo, sua alma, seu espírito, e continua com o corpo etérico, assim como o homem tem um corpo espiritual que sobrevive à morte, não é? Os animais também têm o corpo etérico, ou corpo ou perispírito. Ora, abrindo um pequeno parêntese, apenas como um aditivo a esta questão, se uma criatura tem uma clarividência, e há pessoas que têm a vidência, né? Não veem com os olhos materiais, mas veem com o espírito, com a alma. Há pessoas assim. Chico Xavier um deles, e há muitos que nós não sabemos, mas que a história fala. Se você vê o corpo de um animal, naquela hora em que um animal é atropelado por um ônibus, um transporte qualquer, se você tiver essa evidência, você vê que acima do cadáver está a alma do animal flutuando. Chama-se o perispírito, o corpo etérico do animal. O corpo material é o cadáver, está ali. Mas acima daquele cadáver, como se fosse também uma pessoa humana, acima do cadáver está o espírito, a alma, flutuando acima do cadáver. Esta alma do animal que sobrevive à morte, mas não escolhe, é a pergunta de Allan Kardec, a alma dos animais. Quer dizer, o animal tem alma, mas a alma dele, a sua alma, escolhe a espécie de animal que vai reencarnar, mostrando que o animal também reencarna como o homem. E como o homem, o animal nasce, vive, morre e nasce de novo. Para quê? Para evoluir. O animal tem alma, tem, mas é muito abaixo da alma do homem. A alma do homem, no progresso, na elevação, está lá em cima, e a alma do animal lá embaixo. Mas está progredindo também. Aí o espírito, aí Allan Kardec, na questão seguinte, que é a questão número 600, pergunta ao espírito superior: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a alma do homem, que nós sabemos que nós morremos, passamos para o mundo espiritual, e o período que passamos lá chama-se erraticidade, aguardando uma nova encarnação. O animal também é errático, está passando pela erraticidade. Essa é a pergunta de Kardec. Aí o espírito responde: fica numa espécie de erraticidade. Não é como a do homem, mas fica, como ele diz aqui, numa espécie, num tipo de erraticidade, diferente da do homem. Pois que não mais se acha
a alma do animal unida ao corpo material. Mas não é um espírito errante, como o espírito do homem. O espírito errante é um ser que pensa e obra, se movimenta, tem atividade por sua livre vontade, que é a alma do homem. O animal, a alma do animal não goza desses atributos, não é? De consciência do lado do outro lado da vida, não goza disso. Aí o espírito continua de idêntica faculdade, quer dizer, de igual faculdade, não dispõe a alma dos animais de erraticidade. Não pensa lá, mas tem individualidade, que aparece as pessoas e os donos veem. Ora, a consciência de si mesmo e é o que constitui o principal atributo do espírito, quer dizer, do homem, muito diferente do animal, que o animal não tem consciência de si mesmo depois da morte, mas o homem goza dessa faculdade do espírito, não é? Ora, o espírito do animal, depois da morte, ele é classificado pelos espíritos superiores, a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase que imediatamente. Para quê? Para vir outro corpo. Porque os animais, eles também reencarnam, mas eles não podem escolher a espécie que vai reencarnar. Primeiro porque ele não tem consciência, tem individualidade, porque continua do outro lado da vida, mas não tem consciência de si mesmo. Logo não tem livre-arbítrio, logo não pode escolher. E esse atributo pertence à alma do homem, de escolher, porque continua com a individualidade e continua consciente de que é espírito, de que morreu, de que não está mais aqui na Terra. Esse atributo não goza a alma dos animais. Olha, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, mas aqui na Terra eles aparecem, não é? Aos seus donos. Caso raro, mas existe uma literatura nesse sentido. E Allan Kardec então pergunta: os animais estão sujeitos como o homem à lei de progresso? Essa é a pergunta. Os espíritos respondem sim, eles estão sujeitos à lei de progresso. Eles progridem na natureza, né? Não fica estacionário por todo o tempo. Eles progridem também. E os espíritos respondem na questão 601. Sim, eles progridem. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens, quer dizer, os espíritos lá reencarnados, são mais adiantados que na Terra, os animais também são, dispondo de meios mais amplos de comunicação entre eles, porque os animais lá também são mais elevados. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. E Allan Kardec então faz um breve comentário de rodapé sobre essa questão da resposta dos espíritos. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, por exemplo, o cão. Kardec coloca o cão, o cachorro, na primeira escala de inteligência e de sentimentos, porque os animais têm inteligência, têm tudo o que o homem tem, agora rudimentar. O animal tem inteligência, tem razão, sabe o que é melhor para eles e o que é pior para eles. Ele sabe se defender dos perigos, dos riscos. Os animais na savana, no habitat deles, eles conhecem os seus predadores, não é? Eles têm ódio, têm sentimento, têm rancor. Os animais têm tudo que a criatura humana tem. Agora,
rudimentar. E todos esses sentimentos, eles não são da matéria, do corpo, são da alma. São da alma deles, do espírito dele, embora rudimentar. E Kardec coloca aqui, na primeira escala dos seres inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo. Bora incluir também os macacos, pela nossa conta. E Kardec diz, imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, eles, que não faria sob a direção dos homens. Esses animais que são utilizados para o trabalho do homem, como auxiliares do homem. É isso que Kardec está dizendo. E na questão 602, Allan Kardec volta a perguntar, os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? A resposta, eles progridem pela força das coisas, razão pela qual não estão sujeitos às expiações. Os animais não estão sujeitos a expiações. O homem está, porque tem o livre-arbítrio, sabe o que estão fazendo, tem a razão, tem todas as faculdades. Logo, quando o homem entra pelo caminho do mal, ele passa a ter expiações como punição pelo mal que eles estão praticando. Os animais não. Eles não têm isso, porque eles não têm livre-arbítrio. E Kardec, na questão 603, Allan Kardec volta a perguntar, estamos olhando aqui para o relógio, porque ele é materialista, e nós estamos em cima do tempo. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus, nos mundos mais elevados. Ora, nos mundos mais elevados, os animais são também mais elevados. Então, nessa condição de mais elevados, para servir aos homens de lá, aos seres habitantes desse mundo mais elevado, os animais lá conhecem a Deus. Os espíritos respondem, não. Para eles, o homem é um Deus. Um Deus com um D minúsculo. Como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Quer dizer, os animais, mesmo nos mundos mais elevados, eles são mais inferiores do que os homens, mas estão em estágio lá de evolução, para crescerem na evolução. E Allan Kardec, então, volta a fazer outra pergunta, na 604, Kardec pergunta, pois que os animais, mesmo os mais aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso de todas as suas obras. Revela que suas obras revelam. Essa é a pergunta de Kardec. Aí o Espírito responde, tudo na natureza se encadeia, está ligado por elos que ainda não podeis compreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares, quer dizer, aparentemente para nós mais discordantes, têm pontos de ligação que o homem, no seu estado atual, nós, que somos pouco elevados, que temos limitações na compreensão, nunca chegaremos a compreender. É isso que responde. Por um esforço da inteligência, poderá o homem entrever esses problemas, esses mistérios da natureza, mas somente quando essa inteligência do homem estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta, livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, então assim
logrará o homem ver claro na obra de Deus. E nós então encerramos aqui o nosso programa e daremos continuidade dentro do mesmo tema no terceiro programa. Muita paz para todos.